Olá, bom dia! Olá, bom dia! O TN começa falando de um motorista embriagado que atropelou uma idosa e os bisnetos de 9 e 2 anos ontem à noite no bairro Santa Rita, em Vila Velha. Eles voltavam da igreja e atravessavam na faixa de pedestres quando foram atingidos pela moto. As vítimas foram levadas para o hospital, mas já tiveram alta. História, né, gente? A nossa equipe conversou com a idosa hoje cedo e daqui a pouco a gente traz mais detalhes dessa história. O motorista confessou que tinha bebido cerveja, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele foi levado para a delegacia e vai responder por lesão corporal e embriaguez. Todos os detalhes e o depoimento dessa vítima daqui a pouquinho. A violência doméstica. Hoje, 7 de agosto, a Lei Maria da Penha completa 13 anos. Um reforço aí à segurança das mulheres vítimas de agressores. Pois é, gente, mas é preciso denunciar logo ao primeiro sinal de agressão para não sofrer consequências piores depois. A Tainá Lopes é quem vai trazer esse destaque hoje aqui, que vai ser super importante no jornal. Bom dia, Tainá! Bom dia, Bruna. Bom dia, George. Nós estamos em um shopping em Vitória, onde acontece hoje uma ação realizada por delegadas e policiais civis de conscientização e reforçando a importância da prevenção. Só mostrar aqui um pouquinho rapidinho, ó. Homens e mulheres são abordados e convidados a falar sobre o assunto, sobre violência contra a mulher. Alguns informativos estão sendo entregues sobre a questão de ter atenção de quando esse relacionamento é um relacionamento abusivo, e dados também estão sendo repassados para a população, justamente porque hoje, apesar de estarmos aí comemorando 13 anos dessa lei tão importante, a gente não tem motivo para festejar. Muitos casos de violência contra a mulher ainda acontecem no Espírito Santo e logo mais eu volto com outras informações sobre o assunto. Realmente são números desoladores. Hoje cedo, Bruna, mais uma cena lamentável dentro do Centro Pop na capital. Uma mulher de 38 anos foi agredida pelo companheiro. Nós temos cenas, as cenas foram registradas pelo circuito interno lá do Centro Pop. Esse homem aí, ó, ele agride a companheira com um soco no rosto. A companheira fica aí sem reação, ele ameaça essa companheira, não é? Essa companheira aí, ela não quis registrar o boletim de ocorrência, e os números, eles dizem, Bruna, que de cada 10 mulheres, 9 não registram a ocorrência contra o homem. Muito alto o número, né? Muito alto. E isso acaba trazendo mais agressões. Exatamente, exatamente. Pois é, George. E mais um ano de Lei Maria da Penha, e o TN traz agora informações sobre um caso grave de violência contra a mulher. A polícia está, nesse momento, em um bairro da Serra para uma história gravíssima. O marido confessou ter matado e enterrado a própria esposa. Ele foi à delegacia hoje cedo e confessou o crime. Confusão. O repórter Felipe Chicarino está acompanhando esse caso e traz mais informações ao vivo. Felipe, você está aí ao vivo na casa, é com você. Olá, George, boa tarde para você, boa tarde, Bruna, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Tribuna Notícias, primeira edição. Falamos ao vivo aqui do bairro Parque Residencial Jacaraípe. A gente chegou aqui junto com a Polícia Civil, com policiais da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP. Exatamente nesse momento, a polícia chegou aqui na casa. Vou contar a história para vocês, o porquê que a gente está aqui. Hoje pela manhã, um homem que mora aqui nessa casa aqui, que a gente ainda não sabe o nome, ainda não foi identificado, não passaram identificação pra gente. Ele procurou o DPJ de Laranjeiras na Serra, esse rapaz agora aqui, ó, que tá com a roupa na cabeça aqui, tá com um agasalho na cabeça, tentando se esconder das imagens. Ele teria procurado hoje pela manhã o DPJ de Laranjeiras na Serra para dizer que no último domingo ele teve uma discussão, teve uma briga muito feia com a esposa, e que após essa confusão ele teria matado a esposa, e a esposa estaria aqui ainda, nesta casa, no bairro Parque Residencial Jacaraípe, na Serra, na região da Grande Jacaraípe, onde a mulher desse rapaz que está aqui preso dentro da viatura da DHPP teria tirado a vida da própria mulher, e aqui ela estaria ainda morta, aqui infelizmente na casa onde o casal morava. Parece que, segundo a polícia passou pra gente, parece que houve uma discussão entre ele e a esposa no último domingo. Os dois estariam embriagados e no meio dessa discussão a mulher teria quebrado o notebook dele, ou seja, nada justifica, né,
mas infelizmente essa confusão, essa briga familiar teria então terminado com a morte da mulher, que nós também não temos a identificação, não sabemos como se chama, a idade, mas eu vou pedir para o Bruno mostrar. Bruno, vem cá fazer um favor. A gente vê que tem muitos curiosos aqui, tem muitos moradores aqui no bairro e eles não estão sabendo de nada, porque a briga foi no último domingo, ou seja, domingo, segunda, terça, hoje é quarta-feira, né? E eu fico até assim porque eu estou voltando de férias hoje completa 13 anos da Lei Maria da Penha, estou até tremendo aqui, porque jornalismo é assim mesmo, né? Jornalismo na veia, ao vivo aqui do bairro, para mostrar mais um crime de violência contra a mulher, que a polícia vai certificar agora, porque esse cara chegou, voltando, recapitulando, você que ligou a televisão agora aqui na TV Tribuna, a gente está ao vivo do bairro Parque Jacaraípe aqui na Serra, onde um homem procurou hoje pela manhã a Delegacia Regional de Laranjeiras, na Serra, para dizer que no último domingo teria tido uma discussão com a mulher e a conclusão dessa discussão seria a morte dela. Então ele teria mantido o corpo ainda até nesta quarta-feira aqui nesta residência. Mostra de novo, Bruno, por favor, a residência aqui no bairro residencial Parque de Jacaraípe, na região da Grande Jacaraípe, na Serra. George, Bruna, daqui a pouquinho eu volto com vocês aí, para o pessoal de casa, com mais informações desse que, se for confirmado, mais um caso bárbaro de violência contra a mulher. Desculpe o nervosismo, desculpe a correria, jornalismo ao vivo é desse jeito. Eu volto com vocês. É isso aí, Felipe. Qualquer informação você chama, a gente pode interromper a qualquer momento. A gente entende, né, Felipe? É ao vivo, mostrando tudo na hora, acontecendo agora, né? Isso aí. Olha, agora a gente fala do caso do pedreiro assassinado quando seguia para o trabalho na Serra. A polícia já tem imagens de quem pode ajudar a esclarecer o crime. A família não acredita que ele tenha sofrido um assalto e suspeita que a morte tenha sido premeditada. A vítima foi enterrada hoje pela manhã. A vítima, Aloísio da Silva Bandeira, de 43 anos, foi velada nesta igreja evangélica no bairro Novo Horizonte, na Serra. O homem foi baleado e morto a caminho do trabalho. Segundo a polícia, ele foi vítima de um assalto, mas a esposa, que viveu ao lado dele por 20 anos, acredita que ele não reagiria. Assalto não sei, entendeu? Porque, graças a Deus, ele nunca foi assaltado. E ele também nunca ia reagir a um assalto, entendeu? Eu creio que não, porque ele sempre falava isso comigo, que ele não tinha essa coragem de fazer isso, de reagir a um assalto. Então eu creio que, sei, porque ele não teve nada com ninguém, a gente mora 20 anos junto, ele é um ótimo marido, um ótimo companheiro. O enteado disse que o padrasto era uma pessoa dedicada, inclusive foi exemplo para ele. A Luísa era uma pessoa ótima, uma pessoa que aprendi muita coisa com ele, né? Hoje a pessoa que eu sou, eu agradeço muito a ele, muito mesmo, né? A Luísa nunca foi de levantar a mão para mim, nunca foi de discutir comigo, né? Ele sempre me ensinou, né, o que era certo, o que era errado. De acordo com a família, a causa da morte registrada na certidão de óbito da vítima é homicídio. E esta informação levantou a suspeita de que o crime possa estar ligado a outros motivos e não a assalto seguido de morte. Na certidão dele está como homicídio, realmente é o que eu suspeitava, ele foi assassinado. Não foi latrocínio. Desde a hora que eu estava no local do crime eu vi que não era um latrocínio, porque ele não tinha nada de valor e ele não reagiu a momento nenhum. Ele entregou a bolsa. Eu escutei que alguém viu, alguém que estava vindo por trás viu, ele entregou a bolsa e mesmo assim o cara atirou. Antes deles se encontrarem, o rapaz estava numa encruzilhada, tinha movimento de gente na hora, tinha fluxo de pessoas e ele ficou ali aguardando. Assim que ele avistou o meu pai, ele se aproximou. Ele foi em direção ao meu pai. Meu pai era o alvo dele. O homem foi baleado por 2 tiros. Um dos disparos atingiu o peito e o outro a cabeça do pedreiro. O crime foi nessa rua do bairro Novo Horizonte, na Serra. Tudo aconteceu por volta de 6 horas da manhã dessa terça-feira, no trajeto da vítima para o trabalho. Aloísio foi abordado por um criminoso que estava numa moto. O assaltante teria pedido a mochila do trabalhador. Para a família, vai ficar a lembrança de uma pessoa que não tinha histórico de desavenças e o pedido que o caso seja esclarecido no decorrer das investigações. Não tinha motivo.
um motivo, desavença de forma alguma. Meu pai era do serviço para casa, vinha à igreja, ia no barzinho de frente de casa e voltava para casa de novo. Meu pai nunca foi de brigar com ninguém, é o que eu aguardo. Justiça, investigação e que quem fez isso que pague, porque o meu pai era uma pessoa muito boa. A Polícia Civil disse que nenhuma linha de investigação foi descartada e outros detalhes não serão divulgados por enquanto. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. E olha, gente, o líder de uma facção criminosa foi preso em Guarapari. Ele usava menores no tráfico. Jorge Jefferson Alves Zaia, de 54 anos, conhecido como Paulista, é apontado pela polícia como líder do primeiro comando da capital em Guarapari, o PCC. Ele e outros 5 acusados de tráfico de drogas foram presos em uma operação nesta terça-feira. Jorge usava adolescentes para vender drogas na cidade de Alfredo Chaves e gerenciava o tráfico na cidade. Na casa dele, a polícia apreendeu uma pistola e R$ 1.300 em dinheiro. Também foram detidos Genival Cruz, Wallace Santos, Oel Gomes Machado, Maurício Inácio e Geisa Souza. A mulher tentou fugir e se escondeu em uma marcenaria, mas foi localizada em um quarto que ficava escondido atrás de um fundo falso. A polícia chegou aos suspeitos após 4 meses de investigação. Olha, para muita gente, né, Bruna? Basta o tempo chover um pouquinho, mudar e lá vem as doenças respiratórias. É complicado mesmo. O tempo muda, a pessoa adoece. E olha, gente, uma simples gripe pode evoluir para algo mais grave, como uma pneumonia. São mais de 3.000 casos no estado só este ano. Um especialista explica os principais sintomas e os cuidados para evitar a doença. O tempo mudou. Frio, chuva e junto com essas mudanças vêm as doenças respiratórias. Uma delas é a pneumonia. O Arthur, tão pequeno, já sabe bem o que é isso. O Arthur, desde que nasceu, ele já teve uns 6 episódios de pneumonia e esse ano, infelizmente, ele já teve 2, uma em janeiro e uma em abril. O medicamento na bombinha é usado todos os dias, uma prevenção no período frio, já que Arthur também tem bronquite. Mas quando a pneumonia pega, aí não tem jeito. Na época de frio, ele faz o uso da bombinha uma vez de manhã, uma vez à tarde. Um jato de manhã, um jato à tarde, para prevenir a bronquite e prevenir também a pneumonia, né, que pode vir associada a isso. Geralmente, quando vem a pneumonia, ele fica um pouquinho mais cansado, ele fica, né, um pouquinho mais lento. A pneumonia é uma inflamação dos alvéolos pulmonares, causada por vírus e bactérias que circulam durante todo o ano, mas estão mais presentes no período frio. Um jeito bem simples de combater a proliferação do vírus é lavar bem as mãos. Também evitar ficar em locais fechados e de muita aglomeração. E, claro, tomar as vacinas, especialmente as pessoas que fazem parte do grupo de risco, as crianças e os idosos. Não só a vacina de gripe nas crianças e nos idosos acima de 60, também hoje nós estamos fazendo as vacinas para a pneumonia, a pneumo 13 e a pneumo 23. Lavar as mãos, usar lenço quando for tossir, o indivíduo que está gripado, usar uma máscara, não custa nada, nos países desenvolvidos já fazem isso, não é? E ter o cuidado de não levar crianças, principalmente recém-nascidas, para lugares de muita aglomeração e nem idosos. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, só este ano foram mais de 3.000 pessoas infectadas com pneumonia aqui no Espírito Santo. Como as doenças respiratórias têm características muito parecidas, é importante estar atento aos sintomas. A pneumonia dá febre mais alta, aí dá dor no tórax, o indivíduo tem aquela dor tipo pontada, vai respirar, dói, tosse com catarro e a secreção, o catarro começa a ficar amarelo, aí então já tem que tomar cuidado porque já tem infecção bacteriana. O pequeno Arthur ainda está se recuperando, mas não quer mais saber de pneumonia. A gente quer ver sempre os filhos da gente bem, contente, correndo, brincando. É isso mesmo. Gente, a gente vai mudar um pouquinho de assunto
e volta agora com o repórter Felipe Chicarino, que está em residencial Jacaraípe, na Serra, porque, George, a polícia acabou de encontrar o corpo da mulher. O marido dela está sendo acusado de ter assassinado. Felipe, quais as novidades? Olá, Boa George tarde. e Bruna, voltamos aqui ao vivo do Parque Residencial Jacaraípe e foi confirmado, tá? Nesse momento a gente está aqui. Vem cá, Bruno, fazendo um favor, vamos caminhar aqui. A gente não pode entrar na casa, claro. Doutor, está confirmado, então? Está confirmado? Confirmado. Estamos ao vivo aqui pela TV Tribuna, doutor. Está confirmado em que estado que se encontrava a vítima, doutor? Por gentileza, o que o senhor pode falar pra gente? Sei que vocês chegaram agora, está no começo, mas o que o senhor pode falar pra gente? Não, então, ele se apresentou hoje na delegacia dizendo que tinha tido uma briga com a companheira na madrugada de domingo para segunda, né? Aí durante a discussão, ela teria agredido ele e ele, para se defender, ele teria primeiro deu um soco nela e ela, mesmo assim, ela não parou. Aí ele estrangulou ela, e aí ela entrou desmaiou, depois acordou ainda, né? Mas aí faleceu no próprio local. E como é que vocês encontraram agora? Tinha cachorro aqui da Polícia Civil também, como é que foi encontrado esse corpo agora, nesse exato momento? Não, o corpo está dentro de um dos quartos, está coberto, porque acho que ele cobriu o corpo, né? E a gente está aguardando a perícia para verificar, né, a situação, porque ele fala que houve briga, houve tudo, a gente vai verificar tudo certinho aqui. Delegado, muito obrigado pelas informações, bom trabalho para vocês aí. Então, George e Bruna, então, como o delegado falou, a gente já tinha adiantado, o doutor Josafá, infelizmente, essa pessoa procurou então hoje pela manhã a Delegacia Regional de Laranjeiras, confessou o crime, a polícia veio com o grupamento K9, né, que são os cachorros da Polícia Civil, os cães, então encontraram a mulher. Ainda não foi identificada, nós não temos ainda essa informação, mas passaremos essas informações para vocês. Então aqui no bairro Parque Residencial Jacaraípe, mais uma vítima do machismo, do preconceito, né? É difícil, 13 anos da Lei Maria da Penha e a gente ainda continua sendo o estado nesse ranking ingrato de um dos estados do Brasil onde mais se mata mulheres. Então os curiosos estão aqui, a gente tinha chegado aqui, não tinha quase ninguém, mas o pessoal está aí. Eu conversei com alguns vizinhos aqui, principalmente um vizinho, uma vizinha do casal que mora bem ao lado mesmo, parede de meia. Ela disse que foi surpresa para ela, que eles moravam aqui há pouco mais de um ano, que ela nunca tinha percebido nada de diferente, discussão, brigas corriqueiras, ou seja, inclusive, ela, ao conversar com ela, mas ela é minha vizinha, ela está morta aqui desde domingo. Falei, infelizmente sim, a polícia acabou de confirmar. Então, essa história triste, mais um crime, mais uma mulher, mais uma vítima da violência doméstica. Logo hoje, no dia 7 de agosto, onde a gente comemora aí os 13 anos da Lei Maria da Penha, um instrumento jurídico para dar mais segurança para as mulheres. A gente vê que, infelizmente, existem mulheres que não conseguem pleitear desse benefício, né, que é esse instrumento da Lei da Maria da Penha. Vamos continuar por aqui, mais informações. A gente volta, George e Bruna. Desculpa a ansiedade, mas jornalismo ao vivo é assim. E principalmente quando se trata de mais uma perda de uma mulher aqui do Espírito Santo. Eu volto com vocês aí no estúdio. Felipe, obrigado pelas informações. Daqui a pouco a gente volta com você. Obrigada, Felipe. 3 pessoas foram presas por aplicar golpes contra idosos no sul do estado. Os 3 suspeitos, entre eles uma mulher, agiam dentro de agências bancárias e lotéricas no litoral sul capixaba. Um suspeito ficava dentro da agência e observava as vítimas na hora da retirada do dinheiro do caixa, geralmente idosos ou pessoas com deficiência. Os outros bandidos ficavam do lado de fora, recebiam as informações e agiam. Em Alfredo Chaves, uma idosa foi vítima e perdeu toda a aposentadoria, cerca de R$ 1.200. Apesar dos golpes serem cometidos no sul do estado, as prisões foram numa casa na Grande Vitória. O trio foi autuado por estelionato contra idosos, associação criminosa, e um deles ainda foi autuado por falsidade ideológica. E olha, agora a gente volta a falar do caso dos seguranças capixabas sequestrados no Rio de Janeiro e que ainda estão desaparecidos, George. Pois é, o carro e a moto deles foram encontrados carbonizados pela polícia carioca. O carro e a moto das vítimas foram encontrados próximo a um posto de combustíveis. Apesar dos veículos terem sido localizados, Éder Henrique de Moura Teixeira, de 32 anos, e Luiz Paulo dos Santos França, de 30 anos, permanecem desaparecidos.
De acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, o carro e a moto das vítimas foram encontrados após denúncias. Os veículos estavam próximo a um posto de combustíveis no município de São Pedro da Aldeia, vizinho a Cabo Frio, local em que eles desapareceram. Tanto o carro quanto a moto estão queimados e só foram identificados como sendo das vítimas após a documentação fornecida por familiares e por meio do chassi. Agora continuam as buscas pelos seguranças Éder Henrique e Luiz Paulo. Eles estão desaparecidos há mais de uma semana. Segundo a polícia, eles foram sequestrados e torturados no último dia 27 na favela do Lixo, em Cabo Frio, após uma ronda noturna no bairro Guarani, local em que eles pretendiam expandir a empresa de segurança particular. Uma das vítimas conseguiu escapar e acionou a polícia. Nessa incursão à favela do Lixo, nós tivemos uma troca de tiro bastante acentuada. Um dos bandidos foi ferido, se encontra internado no Hospital de São Pedro da Aldeia e está sendo autuado em flagrante por tentativa de homicídio. Ainda de acordo com o delegado responsável pela investigação, 6 suspeitos de envolvimento no sequestro foram identificados. Segundo a polícia, eles podem ter sido confundidos com milicianos. Tudo indica que esse crime foi praticado porque os 3 rapazes têm uma microempresa, prestam um tipo de apoio comunitário que eles chamam de vigilância noturna, não armada, já estão estabelecidos em Campos há quase 3 anos e vieram expandir os negócios aqui na região dos Lagos. Um dos panfletos distribuídos pelos rapazes que estavam prestando esse serviço de vigilância noturna chegou até os traficantes e os traficantes tiveram essa reação absurda. As investigações do caso continuam. Hoje cedo já teve outra operação na tentativa de localizar os 2 seguranças que continuam desaparecidos. E olha, agora a gente traz mais detalhes da história do motorista embriagado que atropelou na faixa de pedestre uma idosa de 68 anos e os 2 netos. Absurda essa história, Absurda. Hein? Foi no bairro Santa Rita, em Vila Velha. A família voltava da igreja quando foi atingida pela moto. As vítimas foram socorridas e passam bem. Hoje cedo, nossa equipe conversou com a bisavó das crianças. Era por volta das 9 horas da noite quando o acidente aconteceu e foi na pista principal do bairro Santa Rita, em Vila Velha. O atropelamento aconteceu bem em frente à igreja, onde a bisavó e os 2 netos de 3 e 9 anos de idade estavam. A bisavó conta que quando ela começou a passar a faixa de segurança, tendo a neta mais nova no colo, os 3 acabaram sendo atingidos por um homem que estava numa moto. Esse homem estava com sinais de embriaguez. Dona Edith, 68 anos, ficou atordoada na hora. Por sorte, não teve lesões graves. Hoje, sente o corpo dolorido. Eu só senti quando eu fui no chão a pancada que eu levei, uma pancada muito violenta e dava um jeito de que o cara não queria respeitar, estava doido. Para mim ele estava doido, porque o que ele fez não é bonito, é muito triste. Olha a criança como é que está, eu machucada, o Jonathan machucado, todo mundo machucado. Quer dizer, ele não respeitou a sinalização, ele é um monstro. A bisneta Ana Clara, 3 anos, está assustada. Foi a que mais se machucou. Teve lesões no rosto, um galo na testa e um machucado no pé. O irmão dela, o Jonathan, nada sofreu. O motociclista Heráclides Araújo Rodrigues Neto, de 44 anos, foi detido em flagrante e levado para a Delegacia Regional de Vila Velha. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas, de acordo com relatos dos policiais, admitiu ter ingerido bebida alcoólica por volta das 4 horas da tarde. Ele também, de acordo com a ocorrência, apresentava sinais que indicavam alteração motora, como fala embargada e dificuldade de se manter em pé. De acordo com o delegado, ele foi autuado por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, com a qualificação pela embriaguez e sem direito à fiança. Por esses crimes, pode pegar uma pena de 2 a 5 anos. Agora vamos ver o que as autoridades vão fazer através disso aí, desse tipo de ignorância
com o ser humano, com o próximo, né? Não respeita, vai em cima, não quer saber se é velho, se é novo, se é criança, quem quer que seja um animal, vai pegando, quer destruir logo. Então eu quero que para ele, que Deus faça uma obra na vida dele, para ele não fazer isso mais. Bom, gente, felizmente as vítimas não sofreram ferimentos mais graves. E agora o motorista paga pelo ato irresponsável que poderia ter terminado de forma trágica. Lei Maria da Penha. A cada hora, uma mulher pede medida protetiva no Espírito Santo. Em todo o ano de 2018, foram mais de 6.700 pedidos. Jorge, só no primeiro semestre deste ano, foram mais de 4.700, segundo a Secretaria de Segurança Pública. Isso sem contar que a cada 10 mulheres agredidas, apenas uma registra ocorrência. Ou seja, esse número deve ser muito maior, né, gente? Quem traz essas informações ao vivo agora é a nossa repórter Tainá Lopes. Boa tarde, Tainá. Boa tarde, gente. Infelizmente, a maioria não procura a polícia. Por isso, a delegacia, a equipe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher está aqui nesse shopping em Vitória. São policiais civis, delegadas, conscientizando a população, homens e mulheres, sobre a importância de entender os sinais da violência, que pode ser de diversas maneiras, violência verbal, violência física, e procurar a polícia em caso de necessidade. A gente tem algumas ações sendo realizadas logo aqui, pessoas que vão passando, vão sendo abordadas, e a doutora Cláudia Dematê está aqui com a gente para explicar um pouco melhor por que dessa ação hoje, que é o dia que marca aí o aniversário da Lei Maria da Penha, 13 anos dessa lei tão importante criada para tentar dar mais segurança às mulheres, porém a nossa realidade, né, delegada, é bem diferente disso. Boa tarde. Boa tarde a todos. Hoje a Lei Maria da Penha completa 13 anos. Inegável são os avanços que essa lei veio trazer. Nós sabemos que essa violência doméstica e familiar contra a mulher na nossa sociedade sempre existiu, fruto de uma sociedade machista, de cultura patriarcal. Só que antes da Lei Maria da Penha, essa violência era extremamente silenciosa e subnotificada. Hoje, com a lei, o número de mulheres que se encorajam e buscam as nossas delegacias, a promotoria, o judiciário, o Ministério Público, Defensoria, os órgãos da rede da Prefeitura para denunciar, vem aumentando cada vez mais. Só que, infelizmente, nós sabemos que ainda hoje muitas mulheres sofrem caladas. Seja por medo, por vergonha de serem julgadas por amigos, vizinhos, parentes, pela questão do laço de afetividade que tem com esse agressor, muitas vezes possuem filhos com eles, tem a questão da dependência econômica, só que nós não podemos silenciar essa violência. Nós estamos aqui hoje promovendo essa ação pela nossa Divisão Especializada de Atendimento à Mulher, onde nossas delegadas, investigadores, agentes, assistentes sociais, psicólogas estão realizando uma ação de diálogo, de prevenção, de abordagem, tanto com homens e mulheres. Todo mundo que passa por aqui, nós estamos exatamente dialogando sobre a lei, orientando e mostrando que essa luta é de todos na sociedade. A sociedade tem que estar mesmo envolvida nisso, delegado. Vamos dar um passinho para cá? Algumas coisas estão sendo entregues aqui, alguns panfletos de conscientização. A gente tem aqui, ó, os índices do assédio, de risco de assédio, né? Algumas informações para a gente ficar um pouco mais atenta sobre quando de fato é assédio. Condutas que demonstram violência. As condutas que demonstram violência em várias fases aqui, né, delegada? E a gente tem dados já de trabalhos realizados pela equipe. Olha só, em 2018, em flagrante, mais de 1.100 homens foram presos por violência contra a mulher, e durante a operação, né, Operação Maria, que acontece também, 240 homens foram presos. Só esse ano, em 2019, nossa, a gente está no mês 8 ainda, 844 homens foram presos em flagrante e 119 em Operações Maria. E a gente tem aí um índice cada vez maior de homens que serão presos porque a polícia está empenhada nisso. Exatamente. Quando falamos de violência doméstica e familiar contra a mulher, a nossa divisão especializada, ela está trabalhando em duas frentes, com a repressão, que estará sendo feita constantemente pelas nossas unidades policiais, por meio das prisões em flagrante, os inquéritos policiais, as investigações. Nós estaremos realizando operações constantes, como estamos fazendo, mas precisamos também trabalhar com a prevenção.
Nós precisamos desconstruir esses valores machistas existentes na nossa sociedade. Nós precisamos levar isso para as escolas, educar, mostrar que para termos igualdade de fato entre homens e mulheres, como a Constituição prega, nós temos que ter respeito. E enquanto líderes que deveriam dar exemplo, né, pronunciarem discursos machistas, vai ficar um pouco difícil. E olha só, essa questão da educação ela é tão importante, delegada, que na Serra, o município da Serra, ele tem uma secretaria especializada em políticas públicas para mulheres. E eles compreenderam, é um município que liderava e que liderou por muito tempo os índices de homicídio contra a mulher. Eles entenderam que a educação é a melhor ferramenta. A reportagem que a gente vai ver agora começa com depoimentos de mulheres que viveram mais de 20 anos de relacionamento abusivo e só conseguiram identificar que estavam sendo vítimas com a ajuda dessa política pública. Ele me destruiu psicologicamente. A minha vida familiar foi por água abaixo, entendeu? Eu não sabia mais o que fazer devido às agressões psicológicas que ele me fazia. Aí, chegando nas agressões físicas que ele fez, além de agredir os meus filhos, então ele causou uma devastação muito grande. Nunca tive agressão física, mas dos primeiros anos de casamento até o último dia foi assim, muita agressão psicológica mesmo. Tipo, você depende de mim, você não vai trabalhar porque você não consegue. Então, todos os pontinhos ele quer mostrar pra gente que a gente depende dele, então a gente tem que aguentar aquilo ali. Relatos semelhantes, mulheres diferentes. As histórias parecem repetir enredos da vida real, parte do cotidiano de mais de 4.000 mulheres no Espírito Santo, que só nos 6 primeiros meses deste ano pediram na justiça medida protetiva por conta da violência por parte dos companheiros. Ele me pegou pelo pescoço, aí meu filho pulou nele também, tirou ele de cima de mim, aí os dois começaram, um querer enforcar o outro. Aí foi a hora que eu acordei. Falei, não posso viver isso mais, senão eu vou ver ou o meu filho morto ou o contrário, né? E eu não podia viver isso. 2019 já tem 15 casos de feminicídio confirmados. Só na Serra são 10. Apesar do número, o município tem conseguido reduzir os casos de mortes de mulheres. Nos últimos 7 anos, encontrou na prevenção por meio da educação a solução para evitar que mulheres sejam vítimas de feminicídio no município. Nós construímos programas de apoio à mulher, né, via capacitação de servidores da educação, da saúde. Fizemos recentemente o Quem Ama Abraça, Fazendo Escola, que é um projeto que capacitou 200 professores do município, da rede municipal, pretende alcançar 10.000 alunos para trabalhar de forma a conscientizar esses alunos e as suas famílias para mudar a forma de pensar. Então a gente acredita que de alguma forma esse serviço, esse trabalho de prevenção está impactando de maneira positiva na redução dos indicadores. Aliada à prevenção, a Serra dispõe de um espaço para receber e orientar as vítimas. Aqui na Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, elas contam com orientação psicossocial e jurídica. São estimuladas a recomeçar a vida longe da violência. A mulher é acolhida, em que ela vai repensar a história de vida dela, vai cuidar dos traumas emocionais para ela superar e romper o ciclo da violência. A gente fala que a mulher está vivendo uma situação, ela não está vítima, a vítima morreu. Ela pode a todo momento acordar para uma nova vida e buscar ajuda, buscar apoio emocional, e essa é a nossa grande missão, trabalhar pela prevenção, de que ela não vire uma estatística. Hoje, a Lei Maria da Penha, criada para dar mais segurança às vítimas de violência, completa 13 anos. Mas, para elas, as vítimas, ainda há muito que evoluir. Nesse processo, é preciso ter coragem, enfrentar os medos e acreditar em si. Tem muita mulher que não conhece seus direitos, vive oprimida. Elas têm que procurar o seu direito. A Secretaria da Mulher é referência. Entendeu? Para mim foi referência, porque foi o principal apoio que eu tive. Eu tive conhecimento, pude sair daquele ciclo vicioso que eu estava sendo agredida, entendeu? Foi fundamental para mim. Tem muitas mulheres que não têm coragem. Não tem coragem, tem medo, não quer prejudicar outras porque gostam ainda do cara e não quer prejudicar ele. Então eu acho que tem que ter uma forma de outras pessoas agir por elas, porque muitas não têm coragem de agir e nunca vão agir. Depois da secretaria eu consegui enxergar que a gente é capaz, muito capaz. Eu poderia ter sido muito melhor e eu posso ser melhor.
Essa ação aqui no primeiro piso do Shopping Vitória acontece até às 5 da tarde. Eu devolvo aí no estúdio para vocês porque nós temos informações atualizadas do caso que está sendo acompanhado pelo Felipe Chicarino. Exatamente, Tainá. Obrigada. A gente vai voltar ao vivo agora com mais informações do caso da mulher assassinada pelo marido em residencial Jacaraípe, na Serra. O homem se apresentou à polícia espontaneamente e confessou o crime. A vítima é de nacionalidade uruguaia. Felipe Chicarino conversa agora com a advogada de defesa do suspeito. Felipe, é com você. Olá, George, Bruna, voltamos a falar ao vivo aqui do bairro Parque Residencial Jacaraípe, na região da Grande Jacaraípe, aqui na Serra. Ao meu lado, a Rosana Ribeiro. Rosana, primeiramente, muito obrigado por nos atender. A Rosana, ela é advogada do suspeito de ter matado a mulher no último domingo. E a polícia, relembrando, né, a Polícia Civil recebeu esse suspeito hoje na delegacia, no DPJ da Serra, no DPJ Laranjeiras. Ele procurou a polícia para dizer que teve uma discussão com a esposa e que, infelizmente, essa discussão no último domingo acabou na morte da própria esposa. Então, vou conversar agora com a advogada do suspeito para falar um pouco o que ele disse para a senhora. Ele chegou a relatar como foi esse crime e o que todo mundo quer saber, o porquê que ele tirou a vida dela. E um detalhe também, ela não era brasileira, ela era uruguaia, né? Isso. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos vocês. A questão toda é que, infelizmente, né, a gente sabe que é mais uma vítima, mas não vou dizer de um homicídio sem causa. A bebida levou eles até essa questão toda. Eles, segundo ele, eles ingeriram bastante bebida, vários tipos de bebida, e também ela era usuária de droga. Ele estava foi por volta de 1 e pouco da manhã. Ela insistia que ele parasse de usar o computador, de parar, e estava jogando via internet. Aí foi no momento que ela pegou o computador dele, quebrou tudo, jogou no chão. Ele estava jogando e bebendo ao mesmo tempo? Estava jogando. E ela insistia que ele parasse de beber. E aí foi quando ela pegou uma faca e partiu para cima dele. Inclusive, todas as coisas, ele não modificou nada, a cena do crime. E ele foi buscar ajuda e se entregar, porque ninguém sabia de nada. Ali tem um rio, né? Se ele fosse uma pessoa com a índole criminosa, ele poderia ter jogado ali e sumido, ninguém ia provar nada. Agora, ele disse para a senhora o porquê que ele demorou tanto tempo para se entregar, para dizer o que tinha feito, já que isso aconteceu no domingo. Essa companheira dele está morta aqui na casa desde domingo, né? Hoje é quarta. Ele chegou a dizer o porquê que ele demorou tanto tempo, já que ele queria dizer o que tinha acontecido. 4 dias um corpo dentro de casa é muito tempo, né? Sim, realmente foi bastante tempo, mas ele ficou em estado de choque. E aí foi quando ele teve coragem de procurar o pai. E aí, em conversa com o pai, aí o pai e ele tiveram essa ideia de vir até a delegacia e se entregar. Porque ele foi um momento assim, não foi doloso, ele só se defendeu porque ela quebrou, inclusive ele está com o braço quebrado. Na hora houve uma luta corporal antes e foi legítima defesa porque ela também estava com a faca. Aí quando ele foi tirar essa faca, ela pegou o braço dele, torceu e levando a quebrar mesmo. A gente já tem raio-x, ele foi ao Hospital Metropolitano no dia 5, na segunda-feira, para ser atendido. E ele estava em estado de choque, né? Ele não sabia o que fazer. Ele chegou a dizer para você como que ele fez, como que ele foi, como que esse crime foi, o modus operandi desse crime, como que ele fez? Ele chegou a dizer isso? Chegou a comentar. O que foi que ele fez? Ele não fez nada, ele estava usando o computador quando ela chegou por trás com a faca. E aí ele lutou, entrou em luta corporal com ela, conseguiu tirar a faca, depois que ela quebrou o braço dele, ele está com o braço quebrado. E aí ele não usou faca, não usou nada. Ele deu uma chave de braço e ali ele foi a óbito. Quando ele foi ver, assustou, ele tentou reanimá-la, mas não tinha histórico de brigas do casal? Já tinha, inclusive ele comunicou há 2 meses atrás, 3 meses atrás, o CIOD. Né, comunicou ao CIOD dessa coisa. Estiveram aqui a Polícia Civil acompanhando para poder fazer todo o procedimento. Então ele não tem esse boletim, mas eu acho que está registrado junto ao CIODs. Tá bom, doutora, muito obrigado pelas informações. Quais serão agora as próximas estratégias da defesa? O que vocês pretendem fazer? Olha, é a questão da legítima defesa, era a vida dele ou a dela, né? E ela já fez isso muitas vezes, ele está todo machucado, o rosto todo arranhado, o pescoço, então eles entraram em luta corporal. E ele, por ser grande, ela também é uma pessoa muito grande, 1 metro e pouco, né? Então já era... Okay. Muito obrigada, boa tarde, muito obrigado por nos atender, tá bom? Obrigado, viu? É isso aí, jornalismo é ouvir todos os lados, né? Então, a gente continua aqui acompanhando o desdobramento desse
crime, mais um crime bárbaro aí, então, de violência contra a mulher, logo hoje, né, dia 7 de agosto, onde se relembra aí a criação de um instrumento tão importante, que é o instrumento A Lei Maria da Penha. George e Bruna, eu volto com vocês, a gente continua aqui. Beleza. Beleza, Chicarino, obrigada, viu? Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações sobre esse caso. A gente continua a falar sobre violência, gente. Um policial militar reagiu a um assalto e conseguiu prender o bandido no centro de Vitória. O criminoso chegou nesta bicicleta e rendeu o policial na Avenida Jerônimo Monteiro. O assaltante exigiu o celular, mas o PM reagiu e conseguiu conter o suspeito, que estava com uma faca e um revólver falso. Ao descobrir que a vítima era um militar, Elton Paixão, de 36 anos, pediu desculpas. Disse que ia cometer o crime para pagar uma dívida de drogas. E tem mais um detalhe. A bicicleta usada por ele é de aplicativo, aquelas amarelinhas, foi pintada de preto. A Polícia Civil disse que Elton foi autuado em flagrante por tentativa de roubo e será encaminhado ao centro de triagem de Viana. No bairro Felrosa, na Serra, uma rua às escuras virou o maior problema para a comunidade. Por causa do perigo, mal dá para sair à noite, Bruna. Que coisa, né, Jorge? Olha, teve morador que instalou lâmpadas sobre a calçada para se sentir menos inseguro quando chega do trabalho. Olha como está a nossa rua, faz mais de uma semana, os postes todos apagados. A única coisa que está acesa é uma casa, mas assim que ela apagar, vira o breu total e para cá também. Tudo no escuro. Esta é a situação da Rua dos Eucaliptos há mais de uma semana em Felrosa, na Serra. Cerca de 20 luminárias dos postes da rua pararam de funcionar de uma só vez. Assaltos são comuns na região e sem iluminação, o medo e a insegurança ficam ainda maiores. Já faz mais de uma semana que essa rua aqui, no trecho de uns 400 metros, está toda apagada. A única iluminação que a gente tem é particular, de um vizinho ali que colocou 2 luzes do lado de fora. E não é o suficiente. Muito complicado, porque a gente é o caminho nós passar aqui, para ir para o supermercado, para ir para a pracinha, para todo canto. Criança, né, que passa aqui na rua à noite, é muito perigoso. Os moradores estão fechando as casas antes das 7 da noite. E a rua acaba ficando sem movimento. A Eudênia quase sofreu um acidente de bicicleta no local. Ela chega de madrugada do serviço. Esses dias eu vim de bicicleta, quase que atropelo um cachorro, né? Aí não tem como, não tem condição. A gente chega, já trabalha, chega em casa a esse horário e chega numa escuridão dessa, correndo risco, né? E os moradores que chegam em casa depois das 6 da tarde precisam iluminar a rua com seu próprio celular. Em uma distância de aproximadamente 500 metros, essas 2 luzes desta casa são as únicas para ajudar a população. Minhas vizinhas que trabalham saem 4 e pouca da noite. Tá com a lanterna ligada, ela é doida andar com o celular ligado também para ela passar onde ela pisar. A prefeitura esteve na rua e disse que o problema é da Excelsa. A empresa pediu 15 dias para resolver a situação. Enquanto isso, moradores seguem no escuro. Pagamos a taxa de iluminação pública caríssima, tá? E a gente não tem condição de ficar nesse escuro aqui, mas não aguentamos mais. Sempre quando a gente liga para um, ele repassa a responsabilidade para o outro. Se a gente ficar esperando pelo tempo deles, vai durar quase um mês no escuro aqui, esperando eles resolverem o problema. Pois é, gente, a EDP disse que o bairro tem uma rede contra furto de energia. Quando há ligações clandestinas, o sistema desliga, mas equipes já foram ao bairro para normalizar o serviço. Só mês passado foram encontradas 15 ligações clandestinas em Felrosa. Infelizmente, atitudes assim prejudicam o morador que paga a conta e merece um bom serviço. Denúncias podem ser feitas pelo 0800 721 0707. E agora, imagens de um encontro, na verdade, um reencontro emocionante. Esse aí é o seu Francisco José, que durante 18 anos morou nas ruas de Linhares e não tinha nenhum contato com a família. A prefeitura da cidade, então, decidiu procurar por um parente do homem e encontrou. O irmão dele, Luiz Alberto, veio do Ceará até Vitória para buscá-lo. Olha que bonito. Que coisa linda, né, Jorge? O reencontro aconteceu no aeroporto de Vitória e foi marcado por muitos abraços.
uma história com um final feliz, né, gente? Graças a Deus, e que vale a pena ser contada. Coisa boa. Imagina, Jorge, poder voltar para casa e reencontrar parentes depois de 18 anos vivendo nas ruas. Que bacana, né? 18 anos, é uma história linda aí, que agora os laços aí se fortaleçam, né? Muito bacana. Exatamente, muito bom. E a seguir, mais informações do caso do homem que matou a própria esposa na Serra. A mulher é de nacionalidade uruguaia e o corpo foi encontrado pela polícia em cima da cama. E ainda, o ataque de criminosos em Carapina Grande, na Serra. O desespero de comerciantes que sofreram com a ação de bandidos. Já já a gente volta. Em Carapina Grande, na Serra, tem comerciantes pensando em fechar as portas diante de tantos assaltos. Pois é, Bruna, bandidos abriram um buraco na parede e conseguiram entrar em uma loja de cosméticos. Um prejuízo de mais de R$3 mil para o dono. Mas a insegurança não é só para comerciantes, não. Um bairro complicado para o trabalho de comerciantes. Carapina Grande, na Serra, sofre com a ação dos bandidos. Tivemos a infelicidade de acordar nessa manhã e ter essa notícia da outra funcionária, de que a loja tinha sido arrombada e levado produtos e dinheiro. Levaram secadores de cabelo, levaram pranchas e eu acho que máquina de corte também. Aproximadamente em torno de 3 mil e poucos reais foi o prejuízo, fora a mão de obra do pedreiro e toda essa chateação que isso tem nos causado, infelizmente. Eles entraram pelo estacionamento de um mercado e, como vocês podem ver aqui, tentaram arrombar a báscula do banheiro, mas tinha uma grade que impediu o acesso ao local. O espaço aqui é de difícil acesso, mas ali embaixo eles quebraram e entraram na loja. Há menos de 2 meses a mesma loja foi alvo de bandidos. Na outra vez que entraram, foram um assalto e fizeram minha funcionária. Entraram aqui, levaram o celular, levaram o dinheiro do caixa, usaram de violência, botaram a arma em cima dela. Ela pediu conta. Falou, não quero que vocês me paguem nada, só quero, eu estou pedindo conta, eu não aguento, eu estou com medo. A onda de insegurança não é exclusiva dos comerciantes. O seu Ezequias é morador de Carapina Grande há 16 anos e teve sua casa invadida este ano. Os bandidos levaram 3 bicicletas e uma televisão. Segurança para todo mundo. Comerciante, morador aqui. Na minha casa, os caras pularam o muro, entraram no terraço, desceram e roubaram dentro da minha casa. O dono da loja arrombada tem vontade de fechar as portas. Dá vontade de fechar as portas e não mexer mais com isso. Mexer com outra coisa, que não seja comércio, porque a gente fica aqui muito exposto. O que a gente vê no dia a dia, a polícia realmente ela prende, mas os camaradas não ficam presos. A justiça solta. Na realidade, a gente se sente impotente, se sente inseguro, porque a gente fica cansado. O comando da Companhia de Carapina Grande disse que está à disposição da liderança comunitária, dos moradores e dos comerciantes para conversar e analisar o que pode ser feito em relação ao policiamento. Vamos às vagas de emprego. Hoje tem Cine Móvel na Serra. A van está estacionada na Praça de Santo Antônio, em Serra Sede. Estão sendo oferecidas 174 oportunidades. São chances para agente de vendas, analista de marketing. Desculpa, gente, a gente teve um pequeno erro aqui para mostrar as vagas de emprego. Daqui a pouquinho a gente mostra para você que está esperando esse momento aqui no jornal. Na verdade, a gente rodou aí as vagas da Psicoespaço, mas a gente tem aqui as vagas que a gente pode ler aqui, não pode? Exatamente. Você tem aí, eu tenho aqui, que a gente pode falar. Me ajuda aí, vamos ler nós dois então. Pois é, olha só, a van está estacionada na Praça de Santo Antônio, na Serra Sede. Estão sendo oferecidas 174 oportunidades. Isso, são chances para agente de pátio, embalador, gesseiro, promotor de vendas externo, recuperador de crédito, serralheiro e vendedor de serviços. Bacana, ó, 174 oportunidades. Muito bom, né, gente? Isso, nós vamos fazer uma reportagem hoje à tarde, provavelmente a gente passa hoje no TN2 e olha só, garantir essas vagas aí, porque ainda mais com tanta gente desempregada, não é? Exatamente. Mais de 250 mil pessoas, então vamos garantir aí essas vagas. Lembrando, né, Jorge, que a van está estacionada na Praça de Santo Antônio, em Serra Sede. Gente, dá um pulinho lá. E a seguir, as últimas informações do caso do assassinato de uma uruguaia na Serra. O marido dela confessou o crime e a gente já volta.
A gente volta agora com as últimas informações do caso do homem que matou a própria esposa em Jacaraípe, na Serra. A advogada do suspeito contou agora há pouco para o Felipe que a vítima e o assassino estavam alcoolizados e brigaram. Felipe Scarino está no local e tem as últimas informações. Com você, Felipe. Jorge, Bruna, voltamos a falar ao vivo aqui do bairro Parque Residencial Jacaraípe, na região da Grande Jacaraípe, na Serra, mais especificamente da rua Niterói, número 12. Então, só para recapitular, o nosso amigo do TN que está acompanhando o telejornal, hoje, Bruno, não entra não. Calma aí, Bruno. Hoje, então, pela manhã, um mecânico de 25 anos procurou o DPJ de Laranjeiras, na Serra, e disse para o delegado de plantão que no último domingo teria tido um problema com a esposa, teria tido uma confusão com a esposa e, após essa confusão, ele teria matado a própria mulher, uma uruguaia, que nós descobrimos aqui também que ela não é brasileira, que ela é uruguaia. Então ele procurou a polícia veio então, junto com policiais da DHPP, do grupamento de cães, essa galera veio para cá e realmente certificou. A mulher, essa uruguaia, que ainda não teve a identidade revelada nem a idade, ela estava enrolada em lençol, em cobertor, morta dentro do quarto onde o casal vivia, aqui na rua Niterói, número 12. Então a gente vai continuar aqui, George e Bruna, para mais informações, porque a perícia ainda não chegou, Rabecão ainda não chegou, então pelo menos até metade da tarde a gente vai continuar acompanhando essa situação, que infelizmente mais uma vítima da violência contra a mulher aqui no Espírito Santo, que infelizmente está aí entre os 5 estados que mais mata mulher no Brasil. Uma tristeza no peito, eu volto aí, George e Bruna, é com vocês. Tristeza por aqui também, mostrando mais um caso triste. Obrigada pela participação ao vivo hoje no Jornal, Felipe. E mais detalhes dessa história, né, Jorge? A gente confere agorinha, juntos no Ronda Geral também. Ok, gente, obrigado pela companhia. Amanhã a gente está de volta, 15 para meio-dia. E agora você fica com a Isabela Vidal no Ronda Geral. Tchau, tchau, até amanhã.